Imagine um exército de mais de 20 mil homens, veteranos, arqueiros, cavaleiros, guerreiros vindos do Egito e da Síria. Agora, imagine esse exército sendo derrotado por um garoto de 16 anos. De um lado, Saladino, o maior conquistador do Oriente. Do outro, Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém. No dia 25 de novembro de 1177, a lógica militar seria esmagada. E uma das maiores derrotas da carreira de Saladino entraria para a história. Esta é a história do milagre de Monte Sizzard. Enquanto os reinos cristãos discutiam política, Saladino construiu um império. Egito, Síria, Mesopotâmia, cidade após cidade, exército após exército. Sua ambição era clara: Jerusalém. No final de 1177, ele acreditava que o momento havia chegado. Com mais de 20 mil homens, invadiu o reino de Jerusalém. Campos queimavam, aldeias eram saqueadas, a população fugia. Tudo indicava que o reino estava condenado. Mas havia um problema. Jerusalém ainda possuía um rei, Balduíno IV. A lepra avançava. Seu rosto carregava os sinais da doença. Seu corpo já começava a falhar. Os médicos não falavam em cura, falavam em tempo. Pouco tempo. Mas quando soube da invasão, Balduíno fez o impensável. Montou em seu cavalo, vestiu sua armadura e marchou para a guerra. Não porque acreditava na vitória, mas porque acreditava no dever. E às vezes, isso é mais poderoso. O exército cristão reunia apenas alguns milhares de homens, poucos para enfrentar a tempestade que se aproximava. Então, uma relíquia foi trazida, a verdadeira cruz, o objeto mais sagrado do reino de Jerusalém. Quando as tropas avistaram as forças de Saladino, Balduíno desmontou, ajoelhou-se e rezou. Cronistas afirmam que as lágrimas corriam por seu rosto. Nenhum discurso foi necessário, nenhuma promessa, nenhuma recompensa. Apenas um rei doente, ajoelhado diante daquilo que acreditava, e um exército inteiro decidiu seguir. Mas naquele mesmo momento, Saladino cometia um erro. Convencido de que a vitória era inevitável, permitiu que suas forças se espalhassem pela região. Alguns saqueavam, outros procuravam suprimentos, outros simplesmente relaxavam. As formações se dissolveram, a disciplina diminuiu, e Balduíno percebeu. Ali estava a oportunidade. Pequena, arriscada, talvez única. Saladino havia cometido um erro que os livros raramente destacam. Um erro que os templários não perdoariam. Entre os homens de Jerusalém estavam os cavaleiros templários, liderados por Odo de Saint-Amand. Não eram muitos, cerca de 80, mas não eram cavaleiros comuns. Eram a ponta de lança, a tropa de choque da cristandade, homens treinados para atacar onde outros hesitavam. Quando a ordem foi dada, foram eles que avançaram primeiro, diretamente contra o coração do exército de Saladino. As trombetas ecoaram, a verdadeira cruz foi erguida, e a cavalaria iniciou sua carga. Primeiro lenta, depois rápida, depois devastadora. O chão tremia, o aço colidia, a poeira escondia o sol. Os templários abriram o caminho, os cavaleiros do reino seguiam atrás. A linha inimiga começou a ceder, depois a quebrar, depois a desmoronar. O impossível estava acontecendo. O exército de Saladino entrava em colapso. Cronistas relatam que o próprio sultão quase foi capturado. Em poucas horas, a invasão transformou-se em fuga. Saladino escapou, mas a sua glória não. Milhares de homens ficaram para trás. Outros desapareceram no deserto. A derrota foi tão severa que muitos historiadores ainda a consideram a maior humilhação militar de sua carreira.
O homem que marchara para conquistar Jerusalém agora lutava apenas para sobreviver. Montgisart prolongou a vida do reino de Jerusalém. Adiou o inevitável. Mudou cálculos políticos. Mudou estratégias militares. Mas seu verdadeiro legado foi outro. Mostrou ao mundo que a liderança não nasce da força física, nasce da coragem. Porque naquele dia, o homem mais saudável do Oriente foi derrotado, e o homem mais doente da cristandade venceu. A maioria dos homens acredita que seus limites são definidos pelo corpo. Balduíno provou o contrário. Seu corpo falhava, sua doença avançava, seu futuro era curto, mas sua vontade era maior. E foi essa vontade que atravessou as areias de Montgisart. Foi essa vontade que derrubou um exército maior. E foi essa vontade que transformou um jovem condenado pela doença em uma lenda. Porque naquele campo de batalha, um homem que perdia a própria carne mostrou ao mundo algo que doença nenhuma poderia destruir: a vontade. Se essa história merece ser lembrada, ajude-nos a mantê-la viva. Inscreva-se no Juramento Templário e continue esta jornada conosco. E nos comentários eu quero saber sua opinião. Montgisart foi resultado de estratégia militar ou de um verdadeiro milagre? Mas a lenda dos Templários não começou em Montgisart. Décadas antes, quando ainda eram poucos, quando ainda protegiam as estradas e peregrinos, quando ninguém acreditava que monges poderiam mudar o destino de uma guerra, a ordem recebeu sua primeira prova de fogo, na Segunda Cruzada, o momento em que os cavaleiros do templo deixaram de ser guardiões da estrada e se tornaram soldados da história. No próximo episódio, voltaremos ao primeiro batismo de fogo dos Templários, ao dia em que a Cruz Vermelha avançou para a guerra aberta pela primeira vez.